O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Bom, a história. A história não serve para outra coisa, senão para você se dar conta que qualquer pessoa, qualquer uma, não importa de onde seja, onde tenha nascido, as circunstâncias da sua história, ela pode ter sucesso. E nós encontramos este negócio como veículo para fazer isso. E foi a melhor coisa que nos aconteceu. E bem, queremos contar um pouco, compartilhar um pouco como foi o nosso começo no negócio. E eu nasci em uma família muito humilde, na Colômbia. Mas quando eu digo muito humilde, é muito mesmo. Com pouquíssimo dinheiro, muita dificuldade econômica. Eu cresci em uma família totalmente disfuncional. Meu pai morreu quando eu tinha 6 meses de vida, a minha mãe tinha 16 anos e realmente ela nunca se encarregou de mim. Então eu comecei, digamos, eu cresci em diferentes famílias. A cada ano, um ano em uma tia, um ano em um tio, outro ano na avó, outro ano na outra avó, outro ano num tio, e o tio reclamava porque eu fiquei com ela o ano retrasado. E digamos que não foi uma história fácil sempre. Eu sofri muito por não ter uma família normal. Digamos que de criança era como uma dor que eu sempre tinha, porque as minhas amigas tinham mãe e pai e eu não, uma coisa assim. No entanto, eu tive uma avó muito importante na minha vida. Ela me programou, ela programou a minha mente para que eu fosse uma boa profissional. Ela sempre disse, filhinha, estude, estude, minha filha, estude. Veja que a pessoa quando estuda, olha, você estuda e você tem sucesso. Se um dia você ficar com um cara que não serve para nada, se tiver estudado, você vai poder dar um chute nele e colocá-lo para fora para que não perturbe. Sim ou não? Suas mães não diziam isso? Pois a minha avó dizia isso. Ela dizia muito isso. E eu acho que com vontade de me formar e de que eu fosse alguém na vida. E realmente eu fiz isso. Eu fiz isso. Apostei a minha vida no estudo. Ela me ensinou a ser uma ótima estudante. Eu sempre fui muito aplicada. Aí fiz o bacharelado, muito aplicada. E somente tive um pequeno problema, que não estava nos planos da minha avó, que foi que conheci um rapaz da minha vizinhança, do meu bairro, e aos 17 anos tive a brilhante ideia de me casar. Então, eu virei mãe muito jovem. E eu pensei que eu não ia conseguir terminar a universidade. Eu sonhava em terminar. Isso era um sonho meu, a coisa da universidade. Mas na Colômbia tem que ter dinheiro para estudar. E tem uma universidade pública, mas se inscrevem 20 mil para 100 vagas, ou seja, é algo assim. E é muito concorrida. Então eu disse, não importa quantas vezes eu precise tentar entrar, vou fazer isso até passar. Fiz o vestibular 3 vezes para a universidade e na terceira entrei. Aí eu entrei na universidade. E eu fui estudar engenharia de sistemas. E havia moradias universitárias, então me candidatei a uma, me candidatei também aos subsídios. A gente comia graças aos subsídios do governo. E nos davam uns cupons por mês para os estudantes mais ferrados, eu sempre me candidatava e como viam como estávamos, eu ganhava tudo, porque isso era por sorteio e estudo. Então a gente tinha a possibilidade de comer na universidade por um baixíssimo preço. E a minha filha estudava no prézinho, na creche da universidade, também subsidiada. A gente morava em um apartamento também subsidiado, ou seja, tudo era subsidiado. E se não tivesse sido assim, eu acho que não teria conseguido me formar. E depois nasceu meu segundo filho, o Jorginho. E eu tinha 21 anos quando ele nasceu. E aos 24 anos, o meu companheiro, meu esposo, apresentaram o plano para ele em outro canto. E mudou de multinível. Como eu falava com as meninas esta manhã, assim brincando, mas ele foi embora com outra mulher. E eu fiquei, aos 24 anos, sem um centavo no bolso e mãe de 2 filhos. Com raiva, com medos, decepcionada com a vida,
tantos sonhos perdidos, e é como se tirassem o meu chão. Mas eu tinha 2 filhos para criar. Eu tinha 2 filhos para criar e eu faço tudo por eles. E quis abandonar a universidade. Já estava terminando, estava no 9º semestre. Mas o que eu ia fazer? Ou seja, eu vou ter que trabalhar agora. Porque eu não tinha um apoio da família que pudesse me ajudar, nada disso. Então, o que eu ia fazer? E, no entanto, olha, de verdade, eu não sei de onde tirei forças, mas comecei a trabalhar em um colégio. Eu trabalhava das 7 ao meio-dia. Das 7 da manhã ao meio-dia e depois estudava à tarde. Foi assim que consegui terminar o curso. Terminei a faculdade e apostei a minha vida nos estudos. Comecei a trabalhar muito rapidamente assim que eu me formei. E eu tinha claríssimo uma coisa, que os meus filhos não iam passar necessidade. Que eu ia ficar ao lado deles e lutar por eles. Que eu jamais teria que pedir aos pais dos meus filhos nada. E que os meus filhos não iam precisar de nada com base em se o pai pudesse ou não pudesse dar. Era eu quem tinha que prover. Era eu quem tinha que dar um estilo de vida a eles. Isso era claro para mim. Aí, quando comecei a trabalhar, a minha avó sempre me ensinou a ser uma excelente estudante. E quando a excelência entra na gente, isso passa para o trabalho e, de uma maneira ou de outra, se manifesta. E eu comecei a trabalhar muitíssimo. Eu era uma das que, se a hora de sair fosse às 6, eu saía às 7:30. Para poder fazer mais do que... Ou seja, sempre tentando ascender. Eu tinha uma meta clara. Eu quero ser gerente. Eu quero subir nesta empresa. Eu quero chegar a ser gerente geral. Eu sonhava com tudo. Eu era muito sonhadora. Então era assim. E eu quero, mas eu sabia. Era muito claro que isso não ia ser fácil. Que fazendo o mínimo eu não ia conseguir. Eu via colegas que, faltando 5 para a hora de sair, começavam a guardar as coisas, a desligar o computador e tudo isso. E eu não. Eles me chamavam de Caxias. Meus colegas me chamavam de Caxias, meus companheiros. Mas eu não me importava. Eu me esforçava mais e o meu chefe também ficava até tarde. E então começaram a me notar que eu era boa e aí começaram a me promover. Depois mudei de companhia, mas no mesmo grupo de empresas, e depois fui para outra. E nessa outra, a anterior voltou a me chamar. E eu cheguei a ser gerente de sistemas de uma multinacional francesa que estava na Colômbia. E logo me nomearam gerente de sistemas para Colômbia e Venezuela. E, pois bem, eu achava que estava tendo sucesso. Ou seja, já tinha conseguido comprar um carro. Nada de outro mundo, um carrinho, uma casinha. E literalmente casinha. Em um bairro popular de Bogotá. E não tinha dinheiro para o down payment, mas consegui um crédito para o down payment e para poder ter o down payment. E depois pedir um crédito de financiamento. Ou seja, tinha 2 empréstimos, mais o do carro, eram 3, mais o empréstimo da pós-graduação, porque fiz uma pós-graduação, eram 4. 4 empréstimos, mais todos os gastos de 2 crianças estudando, colégio, empregada. Ou seja, ganhava bem, mas vivia apertada. Apertada, literalmente apertada, ou seja, era muito complicada a coisa. Aos domingos a gente ia a um shopping tomar um sorvete. Nunca ficava com os meus filhos. Era mãe e escritório. Tudo eu resolvia por telefone. Tinha uma empregada e por muitos anos, realmente faz pouco tempo que descobri que ela maltratava os meus filhos, mas eu achava que ela cuidava deles. E tudo eu resolvia por telefone. Era mamãe telefone. Uma vez por ano, fazíamos uma viagem e achava que estava fazendo a tarefa muito bem feita. Até que eu fiz uma pós-graduação. O meu tio é um homem a quem admiro e amo profundamente. Ele me convidou para ir a Porto Rico porque ele tinha se mudado para Porto Rico muito jovem, para
para procurar um futuro melhor. E tinha se saído muito bem. Tinha se tornado muito próspero, muito próspero. Era o único da minha família que não era pobre, o único. Super bem economicamente, e ele me convida para ir a Porto Rico para passar umas férias com os meus filhos, e eu fui. E quando cheguei lá, ele começou a falar deste negócio. E eu não gostei deste negócio de jeito nenhum, amigos. Não imaginam a pedra no sapato que eu fui. Não gostei. Me levaram a uma OE. E esta OE, quem fez foi o Ivan Morales Pai. Ivan Morales Pai. E eu não gostei. E não gostei do ambiente, e não gostei dos aplausos, e não gostei da animação dos porto-riquenhos, e não gostei do entusiasmo do meu tio. Não gostei de nada. E voltei para a Colômbia, quando eu tinha vendido algo na minha vida? Nunca. Então eu disse, eu não tenho tempo. A que horas vou fazer o negócio se eu não tenho tempo? Eu tenho uma carreira, tenho um futuro, tenho uma empresa. Viajo uma vez por mês para Venezuela, 3 semanas na Colômbia. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer isso. E vender sabão, não. Ou seja, não. Eu não dei duro como eu dei para terminar vendendo sabão. Não, nem pensar. De jeito nenhum. Mas o meu tio era muito insistente. Mas, Pilizinha, você não sabe, você não viu, não se deu conta, filhinha. Filhinha, olha, este é o negócio do futuro. Eu sonho que você tenha um estilo de vida incrível, que todos os seus sonhos virem realidade. E eu sou engenheira. Tirava sarro do pobrezinho do meu tio. Ah, não, nessa igreja controlam ele. Eu pensava assim, nessa igreja controlam ele, era tudo, você pode, campeão, vai. E eu tirava sarro do meu tio. Até que anunciaram a abertura na Colômbia. Mas eu nunca fui capaz de dizê-lo na cara, não estou interessada. Porque me dava muita pena dele. Eu o via tão entusiasmado que me dava muita pena. Ai, que peninha de dizer não pro meu tio, entendem? E porque eu sentia que meio que, de uma maneira ou de outra, ele tinha me ajudado a vida toda, então me dava pena dizer não, magoá-lo. Mas quando anunciaram a abertura, ele me disse, Pilizinha, pegue todo o pessoal que você tiver e peça que façam listas, que nós estamos chegando. Que pessoal? As pessoas com quem você já falou do negócio. Olha, chegamos aí sábado. Reúna todos, no mínimo 40 pessoas. E eu, ai, minha nossa, e agora o que eu vou fazer? Aí eu liguei para todas as minhas amigas, e esse foi o meu primeiro mega plano. Amiga, eu preciso de um favor, por favor, me ajuda. Olha, é que o meu tio vai vir aqui com um negócio e ele disse que se eu não reunir 40 pessoas... Eu não falei nenhum palavrão, né? Não falei palavrão, mas foi uma coisa assim, menos pesada, né? Não, porcaria não é palavrão. Falei uma coisinha assim. Então eu preciso que você me ajude, vem, é uma reunião. Agora eu prometo que a gente termina a reunião e vai beber cerveja e curtir muito. Porque a gente era... Os meus amigos da universidade eram bem baladeiros de sair para beber e tudo isso. Aí vamos tomar cerveja e ela, aonde a gente vai? Ou seja, tudo era em torno de onde a gente ia ir depois da reunião. E foi assim que eu consegui levar as 40 pessoas lá. Chega o meu tio. Olha como é a vida. Não precisa ser um diamante para te mostrar o plano. Para mim, quem apresentou o plano foi Ivan Morales. E hoje em dia eu o amo, respeito, sou fascinada por ele, adoro escutar seus áudios, seus ensinamentos, mas não foi quem me patrocinou. E veio meu tio com seu patrocinador, que era 9%. E o homem começa a falar, e eu lá atrás, tipo, deixa pra lá, depois a gente vai pra balada. E ele começa a falar de tempo de qualidade com os filhos. E ele disse, eu acho que o meu tio nunca confessou, mas tenho quase certeza que o meu tio disse a ele o que dizer. Porque ele dizia coisas como... O que importa na vida são os momentos mágicos com os seus filhos.
Do que adianta você dar tudo o que eles precisam se você não está em casa? E esse homem vai falando e o meu estômago começa a doer, porque começo a lembrar da Pili, que tanto sofreu por não ter a sua mãe por perto. E me dei conta que eu estava repetindo a mesma história. Tinha 2 filhos abandonados. Simples assim. Quando terminou a reunião, eu fui correndo até o meu tio e disse: eu quero sim fazer esse negócio e esse pessoal é meu. Eu os contatei, eu os trouxe, eu vou fazer esse negócio. Não fui nadinha fácil. Não gostava dos áudios, das reuniões eu também não gostava. Não gostava dos produtos. Não gostava de nada. Questionava tudo. Eu tenho um espírito muito rebelde. Então tirava um do sério. E por que tem que pagar? Por que tem que pagar hoje? Eu não entendo. E quanto? Tanto? 38 vezes tanto. E quanto custará esse salão? Alguém tem que estar ficando com dinheiro, ou seja... E quanto custará o produto? Quanto? Não. E quanto custa esse produto? Não. Vocês não imaginam como eu fui difícil. Mas uma convenção mudou a minha vida. A minha primeira convenção. Cheguei, o primeiro dia não gostei. No segundo dia saí determinada, porque escutei alguém com quem eu me identifiquei. Alguém que trabalhava muito, que ganhava bem, mas não tinha qualidade de vida. E depois um vídeo ou umas fotos do seu estilo de vida e eu disse, uau, isso é estilo de vida. Isso é estilo de vida, ter tempo de qualidade com os filhos. E saí daí mais assim, energizada para apresentar o plano. Fiquei 2 meses apresentando o plano, não entrou ninguém. E eu só podia apresentar os planos ao meio-dia, porque não tinha tempo. Somente ao meio-dia. Todos os dias almoçava com alguém diferente. Com alguém diferente, sempre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu trabalhava até 1, 2 da tarde. Aí sim comecei a tentar sair a tempo e comecei a fazer, a ouvir os áudios. Só depois de 2 meses, a primeira pessoa me disse que sim. E na vida temos que saber esperar. 2 meses sem ninguém me dizer nenhum sim, ou quem sabe, ou talvez, ou isso é bom, nada. E em uma semana, assinaram comigo os 3 frontais que depois viraram, essas 3 linhas foram linhas do nosso diamante. 2 meses esperando. Eu trabalhei muito organizada com a minha agenda. Sou muito impulsiva e sou muito caótica, ou seja, desorganizada. Mas no meio da bagunça, talvez chegasse atrasada ali, mas mais ou menos assim. Sabia fazer a tarefa e me qualifiquei a prata. Depois me qualifiquei a ouro e um dia, em uma UE, um empresário de uma linha descendente com quem eu estava trabalhando à profundidade me disse, Pili, eu quero te contar que meu irmão veio à reunião. Eu já tinha ouvido falar do irmão, porque o irmão tinha assinado, mas não fazia nada. Nada. Mas antes de não fazer nada, fez um amigo assinar. Ou seja, a única coisa que fez foi fazer um amigo assinar. Mas estava lá no mapa, mas o cara não fazia nenhum ponto. Só para vocês saberem. Nenhum ponto. E então... Veio meu irmão, porque falavam assim comigo. Eu acredito no meu irmão tem potencial. E o irmão era 9, mas empurrado. Porque o de baixo é que estava em 9. Então vem o irmão. E o outro, até que enfim, você vai conhecer o meu irmão. E eu pra quê? Eu não queria ter namorado. Não estava namorando porque tinha tido um namorado com quem tinha durado um tempo, mas ele disse, o negócio ou eu. E ainda bem que disse isso. Pus pra correr. Então, estava há 1 ano e meio sem namorado. Preferi o negócio. E então, eu estava sozinha. E então, de repente, o Álvaro me disse, olha, te apresento o meu irmão. E eu, muito prazer. Irmão lindo. E ele muito ajuizado. Eu promovi a convenção e ele foi.
E eu gostei que ele tenha ido, porque no primeiro dia ele foi tocar. Contrataram ele para a convenção para que tocasse, mas no segundo dia ele não ia tocar, então não podia entrar de graça. Mas ao meio-dia veio o Álvaro no segundo dia e me disse, não, foi mais cedo, Pili, você sabe que o Hugo não toca hoje e então não pode entrar grátis? E eu, sim, meu filho, eu sei, mas pagou o ingresso para vir hoje. E eu gostei disso. É sério, eu gostei disso. Porque significava que era um homem inteligente, tão inteligente que ele mesmo veio atrás de mim. Começou a me pedir assessoria. Digam, meninas, o que a gente faz? A gente trabalhando o negócio... E, de repente, um empresário da linha descendente começa a pedir assessoria. Ai, como eu faço para contatar? Será que eu posso passar na sua casa para você me dar umas dicas? E eu, mas eu chego tarde, eu chego de apresentar os planos umas 10h30. Não importa, eu passo essa hora. Ok. E chegava na minha casa. Ai, eu trouxe uns bolinhos para os seus filhos. Foi por aí que ele entrou primeiro. No outro dia, pizza para os meus filhos. No outro dia, era arroz chinês para os meus filhos. E os meus filhos, esse seu empresário é espetacular. Eles começaram a gostar muito do meu empresário. A coisa é que depois de 4 meses, começamos a namorar. Realmente, primeiro fomos amigos, empresários de níveis diferentes. Eu fui me apaixonando por ele no meio do caminho. Eu lembro que uma vez eu disse pra Rose, eu tô preocupada. E ela, por quê? Eu estou me apaixonando por um empresário meu. E o que aconteceu? É casado? Eu não, é solteiríssimo. E ela, qual é o problema? Porque eu já ouvi que no negócio isso não tem nada a ver. E ela, não, mas você é solteira. E ele é solteiro, não tem nenhum problema. E foi aí que eu mordi a isca. Porque eu não queria morder a isca. Eu evitava a isca. Quando ele lançava o anzol, ele lançava. Mas quando a Rose me disse para morder a isca, eu fui e mordi de uma vez. A isca. Isso, a isca. Começamos o nosso caminho juntos. E nos casamos muito rápido. O Hugo eu tenho que confessar uma coisa. Ele é lindo, mas é psicorrígido. Sabem o que é psicorrígido? Melancólico, 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 melancólico à máxima potência. Ou seja, tudo tem que ser perfeito, organizado. É 1.1, um pouquinho pra lá e vamos mais pra ali pra sair na foto no meio do quadrinho perfeito. Ou seja, tudo é perfeito. A bolinha, se vissem ele apresentando o plano, ele faz essas bolinhas perfeitas assim, tudo é assim, ou seja, assim, pontual. Quando a gente namorava, começamos a sair e ele dizia, eu te pego às 8. E às 8 aparecia minha filha e dizia, mãe, chegou o Hugo. E eu, diga que eu já vou. Aí terminava de me arrumar e tudo isso. Aí saía tipo umas 8h10. Na segunda saída ele me disse, eu vou te pedir um favor. Se eu te disser, me diz você o horário que te pego. Mas vai ser na hora que você me disser que está pronta. Se for às 8h10, porque são 8h10. Tinha que ter me dito 8h10, aí te pegaria 8h10. E eu... Mas eu não me assustei tanto quando a gente namorava como quando nos casamos. Quando nos casamos, esse assunto não foi nada fácil. Nos adaptar. Ele veio... Não foi nada fácil aprender a trabalhar como casal. Eu com a minha desorganização e ele com a sua psicorrigidez. A gente que é assim muito hippie, com as crianças bem assim, e ele calcinha sandálias. Às 8 da manhã nos levantamos. O que vamos fazer no domingo? Dormir? Não, dormir não, perdemos todo dia. Vamos fazer algo. E eu... Tivemos que aprender a trabalhar como casal. Mas eu tenho que confessar uma coisa. O melhor presente que este negócio já me deu foi este homem tão lindo. Lindo.
Essa palavrinha de se corrigir, eu não gostava até que achei essa definição. Vocábulo criado pelos estourados para classificar as pessoas organizadas que as irritam por conta da sua autodisciplina. Dos que estão aqui, quem está aqui é músico? Tem algum músico aqui? Tem músicos aqui? Tem algum músico aqui? Uau, tem 2 músicos! Que legal, muito bom, super legal. Na Colômbia, músicos meio lentos, porque não começam o negócio. São poucos os que estão fazendo o negócio. E eu vou falar um pouquinho disso nessa parte, porque eu acho que a música se parece muito ao negócio. Muitíssimo. Tem muito a ver com o negócio, porque uma das chaves do negócio é ser autodisciplinado. O negócio requer autodisciplina. E a música dá muita autodisciplina para a pessoa. Então eu lembro que quando eu estava no colégio, eu estava no... eu não sei como é que fala aqui. Era a 8ª série. É como... Aqui vai até que série? Até a 12ª? Sim, é como... A 8ª de lá é como a 8ª daqui. Mais ou menos. Aí eu estava na 8ª, quando passaram pelas salas anunciando que estavam procurando gente para entrar por uma banda, para ver quem queria se candidatar à banda. E vejam isso. Desde aí eu comecei a achar parecido o negócio e a música. Porque a gente não está procurando entrar no negócio, certo? Eu não estou procurando entrar na banda. Mas passaram lá e meio que abriram a possibilidade. Abriram para mim esse sonho de ser músico. Então eu me candidatei à banda. Quando eu me apresentei à banda, fizeram 2 testes. Um teste de ritmo e o outro teste de melodia. Para vocês terem uma ideia, garotas, algumas vezes vocês já dançaram com rapazes que dançam bem e cantam mal? Cantando no seu ouvido. É a mesma coisa. Eles têm ritmo, mas não tem melodia. E aí eu me candidato à banda. E eu faço o teste. Então eu passo no teste de ritmo, mas não passei no teste de melodia. Então, não. Claro, não consegui entrar na banda. Mas eu tinha vontade de entrar na banda. Aí eu disse pro professor, me dá uma oportunidade para eu fazer o teste de novo. E insisti, tanto que o professor disse, ok, faz o teste de novo. E eu voltei a fazer o teste e adivinha o que aconteceu? Reprovei de novo, mas quando a gente quer uma coisa, a gente mete isso na cabeça. Aí eu disse pro professor, voltei a insistir, professor, me deixa entrar na banda, eu quero. Aí o professor me disse, vamos fazer uma coisa. Eu vou deixar você entrar na banda, mas para você tocar o bumbo. O bumbo. É o instrumento que ninguém quer tocar. Sim, porque é grande, então você fica sempre atrás, então o bumbo... Aí ele disse, me livro dele, colocando ele para tocar o bumbo. Então, aí na banda eu tocava o bumbo e eu era bem mais baixinho ainda. Então o bumbo chegava até aqui em mim. Mas quando o sonho é grande, os obstáculos não nos roubam a visão. Certo, gente? Eu lembro que eu olhava por cima do bumbo e via os que tocavam saxofone. E dizia, uau, eu quero tocar o saxofone. Eu gostava do saxofone, eu achava algo muito legal, o saxofone. Então eu disse, eu quero aprender a tocar saxofone. Aí eu fiz um amigo que já estava há um tempo na música e disse, se quiser aprender a tocar o saxofone, tem que aprender a tocar o clarinete primeiro. Porque os que tocam saxofone são os que quando chegam na última série, os que tocam saxofone saem, então os melhores clarinetistas começam a tocar o saxofone. Os 3 melhores clarinetistas. Então eu disse, bom, eu tenho que aprender a tocar clarinete. Então, a gente no colégio, a aula ia até 12:30, depois até 1:15 tinha um descanso, e de 1:15 até as 2 a gente ensaiava com a banda. Então, meus amigos iam brincar e o que eu fazia? Era que de 12:30 até 1:15, enquanto todo mundo estava descansando, eu pegava um clarinete emprestado. E eu comecei a estudar clarinete. A princípio eu tocava muito mal. Como os planos que vocês apresentam no começo. Ou os que eu apresentava. Quando eu apresentei meu primeiro plano, ai, que é isso? Mas eu comecei a praticar. E é o mesmo com o negócio. Tem que começar a praticar. Apresentar muitos planos, até que finalmente vão aparecer pessoas que vão entrar no negócio, não é mesmo? Então eu comecei a praticar. E um dia o professor passou e me escutou. Tocando. E ele disse, uau, você toca clarinete? Eu não fazia nem ideia. Sim, professor. E ele, até que você está tocando razoavelmente, eu vou passar você para tocar clarinete. Aí eu comecei a tocar o terceiro clarinete. Tem o terceiro, segundo, primeiro e o solista, mas aí eu já estava indo em algum lugar, certo? Aí eu comecei a tocar o terceiro clarinete. Aí eu já estava no meio da 8ª e eu continuava estudando, continuava praticando.
Aí me passaram para o segundo clarinete e depois para o primeiro clarinete. E depois quando eu estava no 10º ano, aqui é até 12? É até 12 ou até 11? Quando eu estava no 10º ano, aí me colocaram como músico mais experiente da banda. O músico mais experiente da banda é como ser o segundo da banda. E o que acham que aconteceu quando eu cheguei no 12º? Me colocaram para tocar o saxofone. Certo? Eu não era muito bom, mas eu pratiquei. A mesma coisa no negócio, você não precisa ser bom para fazê-lo. Do que você precisa? Vontade, vontade, vontade. Isso é o que a gente precisa de verdade. Ter vontade de ir adiante. E ter vontade de realizar os seus sonhos. E aí eu já comecei a tocar o saxofone. Quando eu comecei a tocar o saxofone, eu estava no último ano. No último ano, um amigo que tocava com uma orquestra me levou com ele. E quando eu comecei a cursar o último ano, eu comecei a tocar com uma orquestra. Isso foi, para o meu pai, terrível. Porque os músicos na Colômbia têm fama de beberrão, mulherengo. Isso é como quando o povo te diz, você se meteu com a Amway? Mas você é gente boa, tão inteligente, dá pra ver. Porque o povo não viu o que você viu. Eu simplesmente via, quero tocar com uma orquestra, quero tocar com uma orquestra grande. E eu gostava, não sei se já escutavam os melódicos ou os Laville, não? Não? Bom, são orquestras muito famosas que escutavam no meu país. Uma orquestra venezuelana imensa e eu queria tocar com uma orquestra assim. E meu pai via na mente dele que eu ia beber, eu ia pra balada e tudo isso, era o que ele via. Mas você vem à convenção e sai com uma outra visão. Então o pessoal olha pra vocês como se fosse ir beber, me entendem? Isso é comparável com a música. Mas eles não veem o que você tá vendo. Eles não veem isso. Então eu me via tocando com uma orquestra grande, me via viajando pelo mundo, aí eu comecei a tocar com uma orquestra e, olha que interessante, eu comecei a entender que se eu quisesse ser um bom músico, eu tinha que andar com gente boa. Se quiser ser bom nesse negócio, tem que se associar. Por isso temos todos esses eventos, as atividades, para que você se associe e se conecte com gente de sucesso. Aí eu comecei a ver como faço para trabalhar com gente boa. Consegui um professor de música que era o maior saxofonista que existia em Bogotá. Aí é como você encontrar um mentor. Então busquem um mentor, uma pessoa de sucesso dentro do negócio e conecte-se com ele para começar a aprender. Aí comecei a estudar e ele começou a me ensinar. E ele me colocou para tocar na orquestra dele. Então, eu comecei a tocar com muitas orquestras do meu país. Aqui é quando eu me formei no colégio. Aqui eu estava tocando em uma orquestra. Isso foi quando a gente estava tocando na Holanda. Comecei a viajar. Mas eu não viajava como no negócio. Não era como no negócio. Eu lembro que quando fomos nessa viagem, nos reuniram. A todos da orquestra. E a gente estava ensaiando com essa orquestra que íamos viajar. E uns 8 dias antes disseram, bom, a gente viaja a tal dia. Vamos ficar 1 mês e meio na Europa. E eu, uau, 1 mês e meio na Europa? E eles disseram, vamos dar a vocês $20 por dia para comida. E eu morava na Colômbia. E aí a gente, na Colômbia, nesse tempo, com $1 dava para tomar café. Com $3 almoçava. Então a minha conta era $1 para o café da manhã, eu nunca tinha da Europa. $3 para o almoço, $3 para o jantar, então isso dá uns $7. Vamos economizar uns $13 por dia. Se a gente multiplicar por 45 dias, eu ia voltar com um montão de dinheiro. Sim ou não? Aí nós fomos. Começamos a viagem Bogotá-Londres. E quando a gente faz Bogotá-Londres, no avião te dá um almoço. Aí eu pensei, já economizei $3. Isso promete. Chegamos tipo umas 6 da tarde em Londres, a tempo de ir pra festa. A gente se arrumou, saiu correndo pra festa e chegamos umas 8 da noite e deram comida pra gente. Tocamos das 10 da noite até as 4 da manhã. Então, como eu sou psicorrígido, a primeira coisa que eu pensei foi 4 da manhã, até a gente se organizar, daí a gente vai viajar de Londres até Estocolmo. Então, com certeza no ônibus, que é porque era um ônibus, a gente ia dormir. Isso quer dizer que só vamos levantar lá pelas 11 da manhã, ou seja, economizamos o café da manhã. Tudo ia perfeito, tudo estava indo muito bem. Perfeito. Eram umas 11, acordamos, a gente estava na estrada e paramos em um restaurante self-service. Eu lembro disso como se fosse ontem.
Eu não sei por que eu lembro tanto disso. Entramos lá e eu pedi uma salsicha dessas grandes, chamada salsicha suíça. Umas batatinhas fritas e uma Coca-Cola. E aí eu chego no caixa, eles davam $20 por dia, certo? Lá em euros. E passou no caixa e me cobraram 17 euros. Era a primeira refeição dos próximos 45 dias e uma só já tinha sido mais do que me davam. Aqui é um pouquinho diferente. Nós vamos para o Havaí quando chegamos a Diamante Executivo, quando chegamos pela primeira vez a Diamante Executivo, fomos para o Havaí, e aí a gente recebeu uma carta dizendo: você tem direito a escolher uma dessas 3 coisas como um brinde para os Diamantes Executivos. Uma limusine que leve vocês o dia todo para dar voltas na ilha, ou pode escolher uma massagem no spa, ou vocês podem escolher uma massagem no quarto e um jantar no restaurante Ukulululelele, alguma coisa assim. E a gente escolheu a massagem no quarto e o jantar. Aí a gente fez a massagem no quarto e depois fomos pro jantar e encontramos com o Mário e a Beth Orsini. E aí perguntamos, o que será que a gente vai comer? Aí nos entregaram o menu e tinha lagosta. Lagosta. A lagosta só se parece com a salsicha na cor. Aí nós pedimos lagosta e quando trouxeram a conta era de $585. E a gente só precisava escrever na conta Amway. E isso a companhia pagava. Depois disso, lá na Europa, a gente conseguiu um restaurante onde vendiam pizza. Em frente ao hotel. E aí você pagava com €1 e com isso podia comer um pedaço de pizza e toda a salada que você quisesse. No terceiro dia, o chinesinho não deixou a gente entrar, porque a gente comia toda a salada de lá e só comprava um pedaço de pizza. Por que eu conto isso? Para que vocês se deem conta da maravilha de negócio que temos nas mãos. Hã? Vocês vão viajar pelo mundo e vão viajar de uma forma impressionante. Vocês vão poder aproveitar muita coisa e sabe o que é mais interessante? Não vão passar fome. Porque a gente viajava muito com orquestra, mas passava fome. Aí eu comecei a tocar com orquestras, e aí comecei a trabalhar com orquestras muito reconhecidas. Isso foi uma orquestra que trabalhei em uma novela que teve no meu país que se chama Música Maestro. E então era a história de uma orquestra e eu trabalhei, eu fui trabalhar com eles, e aí foi uma época muito boa, em que eu ganhava um bom dinheiro. Então eu estava nesse momento, assim, muito bem, mas... eu estava começando o negócio. Eu tocava com uma orquestra imensa, mas começou a acontecer um fenômeno que depois se estendeu a todas as profissões, que é que começou a aparecer a tecnologia. E aí surgiram grupinhos de 3 ou 4 músicos que faziam o mesmo que a gente fazia. E nós éramos uns 20. Mas esses 3 ou 4 cobravam menos. Comiam menos e bebiam menos. Então, não precisa ser muito inteligente para saber que se você vai fazer uma festa, e se essa festa custa para você $5.000 com os 20 e com os 3 custa $1.000, porque depois que as pessoas tomam umas tequilas, qualquer música parece igual? Sim ou não? Aí é só comprar umas tequilas a mais, deixar o povo beber e as pessoas vão dançar ouvindo esses 3. Então eu comecei a me dar conta que o trabalho ia começar a desaparecer. Foi quando eu conheci o negócio. Aí eu conheci o negócio e o interessante quando eu conheci o negócio é que me fizeram focar. Me fizeram focar em tornar realidade os meus sonhos. Que eu poderia realizar os meus sonhos. Eu entrei com 29 anos nesse negócio e aos 34 chegamos a Diamante. Por que eu digo isso? Porque vocês que são muito jovens têm nas suas mãos a possibilidade de ter um negócio que lhe dará a oportunidade de que em 4 ou 5 anos você não tenha que trabalhar para absolutamente ninguém. E possa ser livre, e possa desfrutar de um estilo de vida incrível. Então começamos, e eu comecei a fazer esse negócio e... quem deu em cima de mim foi a Pili. Que isso fique bem claro. Eu pedi a consultoria, mas ela não se negava. Sim? Hã? Claro, então... Como? Os bolinhos. Os bolinhos o quê?
Eu levava os bolinhos e eles comiam os bolinhos. Sim? Então começamos a fazer o negócio juntos e começamos a colocar o trabalho consistentemente. Houve uma época que não acontecia muita coisa. Abriram na Venezuela. Quando abriram na Venezuela, o trabalho com a orquestra estava muito... Ou seja, tinha muito pouco trabalho com a orquestra. Piri não estava trabalhando. Era uma situação difícil econômica, porque o que chegava do negócio dava só para viajar para a Venezuela e todo mês tinha um déficit de $1.500, $1.500, $1.500. E o meu pai que auxiliava a gente. Meu pai emprestava dinheiro pra gente. Eu lembro que um dia meu pai disse: escuta, você disse que esse negócio é ótimo, mas na verdade eu tô preocupado. Porque vocês estão cada vez mais endividados e mais endividados. Mas sabe que eu tinha certeza que a gente ia ser diamante. Não tinha dúvida, na minha cabeça não tinha dúvida. A única coisa que eu dizia era: não se preocupe, pai, quando eu for diamante eu te pago tudo. Um dia a gente estava assim, né? Um desses dias que a gente fica muito deprimido porque tínhamos trabalho e a gente tentava apresentar 2, 3 planos por dia e tinha uns 15 dias que todos os planos eram cancelados. E então, já nesse desespero, eu liguei para o Fernand. Não sei se vocês já viram isso alguma vez. Eu liguei desesperado para o Fernand e disse: Fernand, eu estou desesperado, esse negócio tem que funcionar, eu estou trabalhando, me esforço, mas todo mundo cancela os planos. E aí o Fernand disse: não se preocupe, Hugo, vai dar tudo certo. Fernand, acontece que eu estou devendo mais de $40 mil. E ele começou a rir. Começou a rir e isso me incomodou. Você todo endividado e o seu patrocinador tira sarro? Ele ri e me diz: sabe de uma coisa, Hugo? Quando você for esmeralda, você vai rir desses $40 mil. Daí em diante eu não me importava com mais nada. A única coisa que eu pensava é que quando eu fosse esmeralda, eu ia pagar os $40 mil. E aí eu me foquei no nível esmeralda. E foquei assim: esmeralda, 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 esmeralda. E começamos a trabalhar. Chegamos a Rubi, já éramos Rubi, viramos Rubi fundador. E depois de uns 3 anos, chegou o momento em que tomamos a decisão. Porque chegou o momento em que dá esse clique. De repente pode ser nessa convenção. Espero que nessa convenção você tenha esse clique. Então saímos depois de uma convenção, porque tivemos o nosso filho Juan Manuel, que nasceu com uma condição muito complicada de saúde. Não vou contar a história, porque senão vai demorar muito, mas o meu filho quase morreu. Quase morreu. No dia 25 saiu da clínica, 25 dias depois que ele ficou lá, porque nasceu no dia 1º de junho, dia 25 saiu do hospital, e nesse dia tinha uma convenção. E eu fui à convenção com a decisão de que tinha que sair para fazer o negócio crescer. A gente era Rubi. Saímos dessa convenção com a decisão de chegar à Esmeralda. Em setembro começamos a nos qualificar à Esmeralda e em fevereiro de 2001 nos tornamos novos diamantes. Esmeralda, perdão. E nessa convenção a gente dizia: não vamos parar, vamos continuar. E um ano depois chegamos a novos diamantes. Tivemos que trabalhar? Sim. Mas sabe o que a gente teve que trabalhar? Mais que trabalho externo foi o trabalho interno. Foi nos convencer de que a gente era capaz, de que a gente podia conseguir. É o processo neste negócio. A estrutura não é física, a estrutura é mental. Quando você decide e se determina e quando você realmente quer, você vai chegar à esmeralda e a diamante. Isso é uma decisão. E talvez você pense que isso soa muito simples, mas você vai se dar conta no momento que decidir. Quando sentir, será como quando decidiu se casar. Para os homens, se lembram quando foram casar? Os que estão casados. Que todo mundo dizia: não seja burro, para que casar? Entende? E por dentro você dizia: eu vou me casar, e sentia o formigamento de tudo isso. E as mulheres ouviam: e você vai casar com esse bobo? Olha, você merecia coisa melhor. Mas você se sente determinada e ainda assim continua. Mas estamos tão seguros por dentro que nos dá essa sensação, sabe? Essas borboletas que a gente sente. É igual no negócio, quando a gente toma uma decisão. Quando toma a decisão de chegar ao próximo nível. Mas não imaginam o quanto a vida realmente vai mudar. Vocês não têm a mínima ideia daquilo que vai representar esse negócio. Sabem por quê? Me perdoe que eu diga assim. Porque se tivessem, já teriam conseguido. Chegariam a diamante. Vocês não imaginam o estilo de vida que vai viver. É impressionante. Eu me maravilho cada dia mais com o que temos nas nossas mãos. A única coisa que eu quero dizer é: façam o que tem que fazer, desde que seja ético, legal e moral. Faça o que for preciso para chegar ao próximo nível. Faça o que for preciso para chegar à esmeralda, chegar a diamante.
O melhor presente que vocês podem dar ao seu patrocinador é chegar ao próximo nível. Porque isso quer dizer... Isso significa... Sabe o que isso significa? Que o seu patrocinador não sofreu em vão. Que semeou em terra fértil. E você demonstrou que realmente acreditava em que apostasse em você. Então convoco a todos vocês aqui a tomar a decisão de chegar a diamante. Isso vai levar 2 anos ou 1 ano e meio. E para muitos de vocês vai demorar muito menos tempo porque já está avançado e avançaram nisso. Mas tomem a decisão de chegar no próximo nível. E vai ser um orgulho receber vocês no Clube Diamante. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.